seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é a Bel, do canal Ciência Gluten Free. Nosso tema aí vai ser o que é glúten. O que é glúten, gente? O que vocês acham aí? O que vem a ser o quê? O que vem a ser glúten? Vamos dar um exemplo do trigo. Esse cereal aí, então é muito utilizado em vários produtos, não só nos produtos de panificação, produtos ali alimentícios, que eu tenho ali bolos, pães, né, alguns tipos de doces, tipos de salgados ali, tá? Mas não só isso, é utilizado também como espessante, né, principalmente em enlatados, porque ele tem essa parte da viscosidade nele, né, que uma proteína que traz, né, uma das proteínas que compõem o glúten, que é a gliadina, que são as gliadinas. Então, essa gliadina que traz, né, o quê? Essa viscosidade, por ela ser o quê? Espessa, tá? Lembrando que isso, o amido ajuda também, né, não só o glúten. Alguns compostos da farinha de trigo, né, principalmente o glúten, são utilizados também para outros tipos de aplicações. Onde eu encontro o glúten, essa fração proteica, que é uma fração proteica, né? Ela é uma proteína de armazenamento na planta, ela tem características únicas. Bel, só tem esse tipo de proteína no trigo? Não, não tem. Tem o quê? As albuminas, nós temos as globulinas, nós temos outros tipos de proteínas no trigo. Mas aqui exerce, né, as proteínas que exerce, por exemplo, essa função aí, grande função do glúten, são as gliadinas e as gluteninas. Vou mostrar a massa aqui que eu formei, né? Então, a nível molecular, você tem ali na farinha branca de trigo, você tem ali as gliadinas e as gluteninas. O que acontece? Para formar o glúten, vamos supor que você deixa lá o pó, né? Você vai ficar ali, vai formar o glúten ali, só o pó? Não. Você necessita de quem? De quem? Para quê? Para haver essa formação do glúten. Você necessita do quê? Da água. Aí você vai me falar assim, mas aqui eu uso só leite. Mas o leite, ele tem uma quantidade de água e de gordura também, né? Lembra do soro do leite lá? Tá? Gente, o que acontece? Quando você mistura, vou colocar aqui para vocês verem, quando você faz essa mistura da água com a farinha, você forma o quê? Tanto quando você for fazer o pão, quanto você for fazer o bolo, você vai formar uma massa. Né? Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Vocês vão formar essa massa aqui, tá? Todo mundo já viu essa massa, né? Que é formada. Essa minha aqui até secou um pouquinho. Então, você forma a massa. Ou seja, essa massa que você formou aqui, nada mais é que você formou quem? O glúten, tá? Você formou o glúten. Além o quê? Além de você deixar ali disperso, gente, eu também, na massa ali, eu tenho mais ou menos 10% de proteína e 70%, né? Ali da farinha em média vai ser o quê? Vão ser carboidratos, né? E outros tipos ali de micronutrientes, tá? Mas o foco aqui, que a gente tá o quê? Né? No glúten, tá? Aí, Bel, mas e aí, né? Aqui eu sei, vendo aqui, né? Que eu vou ter o quê? O glúten aqui, mas eu também tenho o amido, tá? Eu também tenho o amido. Então, quando você coloca, então, para formar esse glúten, né? Essa cola, para formar o glúten, eu preciso
preciso do quê? Da fração proteica, dessas duas proteínas. Bel, o que é proteína? Proteína nada mais que são o quê? Polímeros. O que acontece com esses grandes, né? Essas grandes, o quê? Biomoléculas, esses grandes aí polímeros. O que acontece? Eles são formados por outros bloquinhos de substâncias que são chamados o quê? Aminoácidos, tá? Então, as proteínas são formadas por vários, vamos dar o exemplo aqui, por vários outros bloquinhos, né? Iguais o quê? De aminoácidos. Então, esses aminoácidos, eles vão ter o quê? Esses aminoácidos. Vou colocar aqui para vocês. Esses aminoácidos, as cadeias repetidas, vão ter o quê? 2 grupos, por isso que é aminoácidos, tá? Então, para quem aí, gente, eu quero ensinar isso aqui, né, tirando, Bel, mas eu faço faculdade, eu sou formada, eu sou pós-doc em química orgânica, em bioquímica, não importa. Gente, eu quero ensinar como se estivesse ensinando para uma criança. Então, primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. A proteína, essa fração, essa proteína, ela é encontrada no trigo, no centeio e o quê? Na cevada e na aveia, por conta da contaminação cruzada, onde se manipulou produtos que continham glúten também ali. Por isso que contaminação cruzada. Tá? Então, houve uma contaminação ali. Então, essa fração proteica, seja ali, né, nós temos ali as gliadinas e as gluteninas, né, essa fração proteica, essas duas proteínas que formam aí o glúten, formado ali por unidades. E essas unidades, né, ou seja, vai ficar ali a função, né, que eu tenho do ácido carboxílico e da amina. Por isso que, né, nós chamamos esses bloquinhos como se você fosse... Você vai construir um polímero ali, daquela proteína, você vai pegar o quê? Né? Você vai formar cadeias com unidades repetidas de aminoácidos. Então, você vai fazer cada bloquinho ali, né? Essas unidades repetidas vão formar quem? As proteínas. E na hora da formação do glúten, eu vou desenhar aqui para vocês uma forma representacional. A característica, por exemplo, das gliadinas, né, mais assim, como se fosse rolamentos, né, ela tem essa característica, e essa forma mais de filamentos aqui por conta aqui das gluteninas. Então, essa é a forma representacional, viu, gente? Forma representacional, tá? Que eu tenho aqui, né, das gliadinas, e aqui eu tenho o quê? Das gluteninas. Então, essa aqui é uma forma representacional, ela é mais lisa, as gluteninas. E essa aqui, ela é mais em forma de rolamento, tá? E olha aqui também, quando é formado o glúten, olha como elas ficam. E o que mantém? Qual é a força que mantém essas duas proteínas aqui unidas? Tanto as gliadinas quanto as gluteninas, que uma ligação chamada ligação hidrogênio, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é importante que vocês saibam isso. Então, a fração proteica dessas duas proteínas, elas têm ali uma ligação entre elas, tá? E essa ligação é chamada o quê? Né? Ligação hidrogênio. Então, essa forma aqui. Mas e aí, Bel, o que acontece para a formação realmente ali do glúten? Eu vou mostrar agora aqui para vocês. O glúten, tá? Esse aqui é o glúten, ó. Tinham visto o glúten? Olha o aspecto de cola dele. Mas eu preciso apenas dessa interação das duas proteínas para a formação do glúten?
Existem alguma outra interação que vai definir o glúten? Tá? Então, o que a Bel fez, né? Eu fiz a massinha, simplesmente, essa massinha inicial que eu mostrei para vocês aqui, né? Fiz essa massa inicial, como se você for fazendo um bolo. Olha aqui, ela tá perdendo até a elasticidade dela, tá? E tem o porquê dela tá perdendo. E quando você pega essa massa aqui, né? Lembrando que a farinha, quando você for fazer na panificação, eles chamam de farinha forte, né? E a farinha fraca. Na panificação, né, dos pães lá, era diferente, que é que você vai fazer bolo, o teor ali de glúten, ali, da formação do glúten vai ser menor no bolo, porque quem determina a estrutura do bolo ali vai ser, no caso, o amido. O glúten, ele vai ajudar, mas o amido ali, ele é um ponto, né, importantíssimo na formação ali do bolo, daquela estrutura do bolo, e também na estrutura do pão, aí quem manda ali, né? Não que o amido, ele não ocupe ali aquela rede do glúten, ele ocupa, né? Ele ocupa ali, né, a rede do glúten, tá? Então, o que acontece? Aí você tem um maior teor, no caso, de glúten. E geralmente, por exemplo, no pão as pessoas colocam o quê? Alguns agentes para melhorar a elasticidade dessa massa. Não, mas quais são esses agentes? Então, gente, como a pessoa ela sabe ali da função do glúten, as funções, existem muitos estudiosos, né, nessa área aí de planificação, pessoas que já vêm pesquisando, estudando aí vários tipos de produtos inovadores, e tem produtos históricos aí, culturais, principalmente você vê na Itália, na China, tem, se você for ver, tem o macarrão também, tá? Mas, como a gente está falando a nível de você usar a tua cozinha, de você fazer na tua casa, não que não dê para fazer macarrão na tua casa, gente, né? Mas tem coisas que você precisa de equipamentos industriais para fazer. Tem como, algumas coisas ali você adapta, você faz uma gambiarra, que até dá para você fazer muita coisa na tua cozinha, né? Mas tem coisas que a gente precisa e necessita de equipamentos industriais, né? Dependendo de como nós formos fazer. Mas qual que é o boom aí da questão? O que essa questão que eu falei de fortificar a massa, tá? Você consegue manipulá-la desde que as pessoas começaram a entender a natureza, né, começaram a entender a natureza daquela fração proteica, as pessoas conseguiram o quê? A manipular melhor aquela, né, porque é como se fosse uma argila, né, as pessoas conseguem moldar aquela massa, tá? Então, as pessoas, elas começaram a entender melhor e começaram a desenvolver, né, vários tipos de produtos utilizando aquela massa, pelo esse conhecimento. E um dos conhecimentos são quais? O que é a glutenina, o que acontece? Quando você aproxima várias ali, por exemplo, você tem a ligação tanto da glutenina com o quê? Com as gliadinas, tá? Essa ligação hidrogênio. Só que moléculas, tá? Delas mesmas interagem também, ok? Então, outras gluteninas, elas passam a interagir com elas mesmas, tá? E o que tem aí nessas gluteninas? Tem um aminoácido, né, um dos aminoácidos aí, que tem um grupo o quê? Chamado grupo tiol, que contém o quê? Um átomo, né, ali, o SH, tem um átomo que de enxofre, tá? Então, esses átomos aí, né, esse grupo tiol, o SH, tá? Que é o do enxofre, aí, o grupo tiol, o que ele faz? Ele pode fazer uma ligação, né, que é uma ligação, o quê? De sulfeto, ou chamada também ligação, o quê? Ligação de enxofre. Onde eu vejo isso também? Eu vejo isso no cabelo. Quando, por exemplo, alguém vai fazer o quê? Passar aí alguma coisa, eu tenho
as ligações de sulfeto que mantém a força aí do cabelo, né? O que acontece quando você faz o alisamento? Você quebra essas pontes de sulfeto, tá? A mesma coisa é ali. Então, ali as gluteninas, né? Nós temos lá as gluteninas. O que acontece com as gluteninas? Elas vão o quê? Elas se aproximam, até coloquei aqui, não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó, as gluteninas, elas se aproximam e nessa aproximação, elas se ligam por essas pontes, o quê? De sulfeto, tá? É por isso que você vai ter esse aspecto, né? Aqui, elástico. Você tem esse aspecto elástico aqui dele, tá? Então, essas ligações de sulfeto entre as próprias moléculas das proteínas chamadas gluteninas, tá? Então, lá, as gliadinas, elas estão lá tranquilas e favoráveis, ligadas também, né? Ligadas lá nas gluteninas, né? Formando essa fração. Só que acontece, essas pontes de sulfeto são derivadas das próprias moléculas das gluteninas. Bel, mas as moléculas ali das gliadinas, elas interagem também? Elas interagem, né? Os aminoácidos ali, daquela proteína, elas interagem. Só o que acontece com essa interação? Essa interação é muito fraca. Então, quanto mais próximas as moléculas ali de glutenina, né, as próprias moléculas delas, principalmente nas extremidades, que são as cisteínas, né, o aminoácido aí, cisteína. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a gliadina, né, eu tenho as gliadinas aqui, tá? Interagindo com as gluteninas. Então, eu tenho uma interação entre as duas. Só que as próprias moléculas das gliadinas, o que acontece? A interação é muito fraca, tá? Mas a gliadina tem uma função na massa ali? Ela tem uma função na massa. Mas e as gluteninas? Quando elas se aproximam, as extremidades ali, daquelas moléculas, né? Aquelas grandes proteínas que tem ali seus aminoácidos com o grupo tiol, elas o quê? Né? Elas têm uma interação ali, o quê? Uma interação mais forte. Agora, quando você faz assim, quando a gente faz isso com a massa, quando a gente estica a massa e a massa volta, né? Quando a gente estica essa massa e ela volta, o que a gente faz? A gente, nada mais é que a gente está fazendo isso, ó, com essas ligações, aproximando, voltando, ou seja, né, isso que dá o quê? A elasticidade da massa, esse relaxamento dela. E tem outras coisas mais, gente, eu estou explicando de uma forma geral para vocês. Então, se a gente fosse falar aí, por isso que as pessoas também chamam, porque é glutenina, né? Porque já que é o glúten que exerce, né, a maior função ali, para falar que as gliadinas não exercem função ali, o que acontece? Por a massa, ela ter esse rolamento, o que acontece? As gliadinas, ela ajuda nesse rolamento aí da massa, tá? Ou seja, quando eu vou fazer a massa, eu tenho que ficar enrolando, né, uma a outra, né? O que eu estou fazendo ali, né? Eu estou transformando da forma ali tridimensional daquela proteína, principalmente ali a glutenina. Então, eu vou fazendo o quê? Quanto mais eu amasso a massa, melhor, né? Que eu estou fazendo ali, né? Dessa forma mecânica, ajudando o quê? A maior interação entre esses grupos, o quê? Tióis aí, tá? Entre esses grupos, ok? Mas aí, falando para vocês, as pessoas geralmente colocam aí substâncias na massa para quê? Para aumentar essa interação. Então, quanto mais você aumenta essa interação desses grupos tióis aqui, derivada dos aminoácidos presentes na proteína glutenina, tá? O que acontece, né? Se você coloca uma substância
que aumente a interação, vai favorecer o quê? A maior formação ali, né? Do quê? Do glúten. E o que acontece, gente, também? Né? Geralmente, é isso que eu quero que vocês entendam, essa formação do glúten aí, que eu tenho ali a fração proteica, a ligação hidrogênio entre essas duas proteínas, né? Ela tem um papel importante, né? As gliadinas ali também, tá? Mas quem que trabalha aí, se fosse falar para mim, quem que trabalha mais são as gluteninas, elas que têm lá esses grupos tióis aí, nos aminoácidos dela, né, principalmente nas extremidades, que fazem com essa interação aí, para essa massa ficar mais elástica. Então, você precisa amassá-la para que aumente essas interações aí, né, da formação, principalmente aí, desse glúten. Gente, e para você, já ouviu falar, por exemplo, quando as pessoas colocam sal na massa, tá? Por quê? Você vai tornar, né, essas superfícies ali, né, vão deixar, por exemplo, quando você coloca o sal, você não tem lá, né, vamos supor, o NaCl, tem a carga positiva ali do Na+, tá? E você tem do Cl-, então você carrega ali, eletronicamente, você carrega, né, ali, no caso, essas camadas aqui, o que acontece? Vai aumentar, vai fazer com que essa interação elétrica vai fazer com que você aproxime cada vez mais essas moléculas de proteínas, né? São as gluteninas, as próprias gluteninas. Então, o glúten no alimento, ele tem uma função. Agora, o glúten, por exemplo, se eu consumir, ele vai ser, né, um veneno para mim, no caso. Né? Tem a parte imunológica, tem a ver com a minha parte imunológica, parte fisiológica, né, nutricional, tá? Então, o glúten no meu corpo, o corpo que alguém tenha o que? Restrição, ou dependendo de artigos científicos aí, que tem prós e contras, né, não só as pessoas, né, com a intolerância, não só com pessoas que têm realmente a doença celíaca, né, mas não só a questão das pessoas serem adeptas, até por artigos já falarem que realmente ele causa, né, problemas sérios na saúde de várias pessoas, de todo mundo, né? Então, eu não quero ficar com essa discussão aqui, tá? Nosso foco, eu só estou querendo fazer um adentro aí, que o glúten no corpo humano, ele vai ter, né, ele vai exercer o quê? Uma reação, uma forma diferente do que ele ali no pão. Qualquer molécula, gente, a molécula de água. A molécula de água, por exemplo, ali no desenvolvimento de um produto gluten free, ela vai ter em qualquer sistema que ela estiver, ela vai exercer uma determinada função. A água lá no rio poluído, ela vai exercer uma determinada função. A água, por exemplo, ali, né, numa fruta, ela vai exercer uma determinada função. A água no nosso corpo, ela vai exercer uma outra função. Então, dependente de qual local que esteja essa substância, ela vai exercer uma função nociva ou não, né? Ou uma função benéfica, ok? Então, é isso que vocês precisam o quê? Avaliar, tá? É isso que vocês precisam avaliar, tá? Quando você pega e lava, você pega, né, essa massa que você formou, que contém amido também. Quando você pega ele e lava ela bem, ela vai ficar esse resíduo aqui, né? A não ser o resíduo também de amido, né? Ali que você vai ver, mas ela vai estar o quê? Ela vai ter esse resíduo, que é o quê? Esse resíduo que é o glúten, essa fração proteica, tá? Então, é isso, gente. E o que eu gostaria de falar para vocês também, além de falar sobre o glúten, né? Gostaria de falar para vocês, vamos ver, né? Já falei para vocês aqui a questão de quais locais que a gente encontra o glúten, tirando contaminação, gente. Eu já vi café aí falar que não tem glúten e ter adulteração, aí já é agir de má fé, né? Aí, café tem glúten ou não tem glúten?
né? Tem a ver com a adulteração, com falta de integridade daquela empresa, né? Por isso que nós, por exemplo, que realmente não podemos jamais consumir, né, aquele determinado tipo de alimento, a gente tem que estar atenta, né, e atento sempre a isso, tá? Mas, por exemplo, como que é chamado, né, a proteína, por exemplo, como que é chamada lá no centeio? Então, nós vimos aqui as gliadinas. Então, por exemplo, no trigo, chamada gliadinas, e aí eu tenho a glutenina. Aí, por exemplo, lá no centeio, eu tenho o quê? As secalinas. Na cevada, ordeínas, tá? E na aveia, aveninas, tá? Então, lá você vê dessa forma, ok? E o que eu gostaria de falar para vocês também, né? Eu falei da questão do sal na massa do glúten, mas tem a questão do óleo, né? Então, gente, é você compreender a natureza química. Quando você está amassando a massa, né? Você o quê? Você não passa óleo na mão para não grudar a massa? Então, ela diminui a força do glúten, diferente do sal, o NaCl, que você põe ali na massa, né? Ela vai o quê? Intensificar. E outros agentes químicos também, que você vai intensificar aquela o quê? Aquela ligação o quê? De sulfeto, tá? Aquela ponte de disulfeto. Agora, por exemplo, se você for colocar óleo na massa, quando você põe na mão, o que acontece? Não desgruda a massa da sua mão? Ela não passa a grudar? Porque você está enfraquecendo, você enfraquece, né, essas ligações, né, essa ponte de sulfeto, você acaba o quê? Enfraquecendo, por isso que sai, né, por isso que sai lá a massa da tua mão, ok? Tá? Então, quer retirar a massa da mão aí, né, passa óleo, lava com água, se você não pode lavar com água, às vezes você vê, porque você só está trabalhando ali na superfície, né, do pão, no caso ali, para você manipular aquele tipo de massa, independente de qual produto você vai vir a desenvolver, né? Lembrando que no bolo, né, a porcentagem ali, como se diz, o que a gente levanta a bandeirinha ali no bolo não é nem o glúten, né, nem essa fração proteica, a gente levanta a bandeira para o amido, né, que é o amido aí, né, ele que absorve, né, ele tem essa interação de absorver uma grande quantidade de água, tá? Ele que mantém essa grande quantidade de água. Isso que eu gostaria que vocês compreendessem, que tudo, até o açúcar também, ele enfraquece essa ligação. Já experimentaram colocar bastante açúcar ali? A dissolução, porque a dissolução ali do açúcar, você coloca ali no bolo, não fica aquele bolo lá, né, mole, com aspecto mole, você faz isso, tá? Você acaba diluindo, né, o glúten ali, naquela massa. Então, gente, tudo que você for colocar, qualquer produto que você venha a desenvolver, você tem que pensar, eu estou falando aqui do glúten, né? Tudo produto que você for desenvolver, você precisa saber o quê? Você necessita saber a natureza química, né? Você necessita saber a natureza dos ingredientes que você está colocando e experimentar sempre,